Olá amigos, bem-vindo ao canal Paulo Versa Direito Ambiental e não se esqueçam de dar um like, apertar no sininho para receber notificação e se inscrever também no canal. O nosso tema de hoje, vocês devem ter visto, circulou aí amplamente pela internet, umas fotos sobre engarrafamentos de montanhistas na entrada do Monte Everest. Inclusive esse ano houve várias mortes no Monte Everest. Eu queria falar um pouco sobre a importância do Himalaia, que é o local onde o Monte Everest está situado. O Himalaia é considerado o terceiro polo da Terra, porque ele tem mais gelo, ele só tem menos gelo do que a Antártica e o Ártico juntos. Os outros locais, a maior quantidade de gelo se encontra no Everest, e as geleiras do Everest são muito importantes para a formação das monções no sul da Ásia e principalmente para o abastecimento de grandes rios como Indo, Mekong, Ganges, Rio Amarelo, e bilhões de pessoas dependem das águas que vêm das geleiras do Himalaia. Também há uma grande polêmica sobre a influência do aquecimento global nas geleiras do Himalaia. Há alguns estudos, um principalmente feito por uma associação de cientistas alpinistas, que diz da possibilidade de, no prazo de 50 anos, as principais montanhas do Himalaia estarem sem gelo. Por outro lado, há outros estudos também que dizem que, devido às altíssimas altitudes do Himalaia, nós devemos observar que dos 10 maiores picos do mundo, 9 se encontram no Himalaia. Esses outros estudos dizem que os degelos que se verificam hoje no Himalaia são nas partes baixas da montanha, porque devido a questões de correntes de ar e as altas altitudes, o aquecimento global, em tese, teria pouca influência no degelo, e se atribui também grande parte do degelo das montanhas abaixo, na parte baixa do Himalaia, a superutilização de águas dos aquíferos, o que geraria um problema para a manutenção dessas geleiras. É importante dizer que o Monte Everest ele vem sendo escalado há muitos anos. Ele foi descoberto no ano 1856, se identificou o Monte Everest e posteriormente se viu que ele era o mais alto monte do mundo. As pessoas se perguntam por que escalar o Monte Everest. Um dos primeiros escaladores do Monte Everest, que chegou ao cume, que foi Hillary, junto com Tenzin Norgay, que era um Sherpa, ele dizia o seguinte: por que as pessoas escalam montanhas? E o Hillary dizia simplesmente porque as montanhas estão lá. Esse era o motivo pelo qual as pessoas escalam as montanhas. Hoje o que ocorre em relação ao Everest é que primeiro a gente precisa ver que o Everest o Himalaia cruza 9 países. Um desses países é o Nepal, ele passa ainda em Mianmar, Butão, Paquistão, Índia, China, Bangladesh. A pobreza principalmente do Nepal faz com que se vendam como se fossem autorizações, licenças para escalar o Monte Everest. Essa licença hoje custa por volta de 30 mil dólares, e várias empresas de alpinismo fazem excursões e levam pessoas ao Monte Everest. Só que o período que se pode escalar o Monte Everest é um período muito curto. Existe uma janela de tempo de boa qualidade que se pode tentar subir ao Monte Everest. Com esse excesso de pessoas, sendo que a maioria delas não tem a menor preparação, é muito comum que desses inúmeros turistas que vão ao Everest, uma parcela significativa nunca tenha feito nenhuma outra escalada na vida. Isso faz com que eles não tenham a necessária capacidade técnica. Essa pequena janela de possibilidade de escalar
também gera dificuldades, e nós tivemos então ultimamente esses fatores, né, com essas, se eu não me engano, 11 mortes esse ano. Muita gente já morreu no Everest. A primeira pessoa que se discute se chegou ou não ao Everest, que foi Mallory, desapareceu. Muitos anos depois se achou o corpo do Mallory congelado em altitudes elevadíssimas. Recentemente foram retirados cerca de 17 toneladas de lixo do Monte Everest, o que é uma coisa realmente assustadora, e nós precisamos, digamos, ter alguma regulamentação melhor e ajudar o Nepal, que é um país muito pobre. Ele está classificado pela ONU como dos países mais pobres entre os mais pobres, a preservar um importante bem comum da humanidade, que é o Everest, e que as escaladas ao Monte Everest sejam feitas realmente por pessoas qualificadas, pessoas que tenham capacidade, embora isso não vá diminuir o risco, mas o cidadão ou a cidadã que se propõe a fazer alpinismo, ele sabe que o risco de morrer num acidente é muito grave. Há um livro que foi escrito anos atrás, chamado No Ar Rarefeito, do John Krakauer, sobre também um acidente de grandes mortes no Everest, e naquele momento ele relata no livro um verdadeiro herói que trabalhou e resgatou muitas pessoas, um montanhista russo chamado Anatoly Bukriv, que salvou umas 4 ou 5 pessoas da morte, e o próprio Anatoly Bukriv, anos depois, morreu no Nanga Parbat, que é uma montanha também na cadeia do Everest, com um grau de dificuldade muito superior àquele que existe no Monte Everest. E é importante também ressaltar o papel que os Sherpas, que é uma comunidade tradicional do Nepal, exerce como guias, e finalmente foi reconhecido, porque durante muito tempo se dizia que a primeira pessoa a, de fato, comprovadamente ter escalado o Monte Everest era o Edmund Hillary, que ele sempre negou e nunca relegou a segundo plano a importância de Tergin Norgay, que foi um Sherpa, que juntamente com ele foram as 2 primeiras pessoas a chegar ao cume mais alto do mundo, e a quem nós rendemos a nossa homenagem, e todos aqueles que tiveram a felicidade de chegar ao cume do Everest. Muito obrigado, esse era o nosso tema de hoje, e lembrando sempre aquele nosso bordão: se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem e toquem no sininho para receber as notificações. Até a próxima, muito obrigado.